Boa noite, meus alunos, meus amigos. A aula de hoje é longa e eu vou ter que correr. Inicialmente, eu peço que vocês me acompanhem em pensamento, irradiando para minha prima, Glorinha Lins do Rego, Hospital Samaritano, UTI. Seu médico, intensivista e clínico é o Dr. Luiz Guilherme de Miranda. A Glorinha, que está no quadro agudo, já vem apresentando melhoras significativas, contrariando muitos prognósticos de outros médicos que estavam a tratando. Por isso eu agradeço a Deus a interferência dos bons espíritos, mentalizo a UTI do Hospital Samaritano em Botafogo, mentalizo todo o seu organismo que recebe a energia que vem do alto, recuperando as funções que estavam comprometidas de forma sistêmica, e peço também que o médico dela, o nosso querido Luiz Guilherme, possa intuitivamente prescrever e diagnosticar, enfim, dar os comandos necessários à sua recuperação. Que Deus abençoe a Glorinha e seu médico Luiz Guilherme. Digo aqui também o meu e-mail, ADM, A de Anitta, D de Dado, M de Maria, Doutrina Espírita, tudo junto, @gmail.com, para que vocês mandem as suas questões e perguntas. No ponto de hoje, essa é a aula 19, nós vamos fazer mais uma vez uma síntese sobre o sofrimento, para que vocês possam me acompanhar, que isso é uma coisa muito complexa e não tem fácil. Portanto, o que é o sofrimento? O sofrimento constitui sempre uma violação da lei divina, seja das leis da natureza, seja das leis morais. O sofrimento ele está baseado no axioma: todo efeito gera uma causa. Se o sofrimento transgride uma lei, a causa de transgressão vai gerar o efeito da transgressão da lei, que vai ser o sofrimento. Portanto, o sofrimento nada mais é que um sinal que o indivíduo recebe, um sinal do seu comportamento, das suas atitudes, para que mude a forma de viver e crie outros hábitos e saia de situações que só estão trazendo prejuízo e prejudicando efetivamente a sua vida física e psicológico-moral. Portanto, o sofrimento é um sinal de alerta. É como se fosse a febre que sinaliza uma infecção no indivíduo. Bem, em razão do sofrimento ter como base a violação das leis divinas, nós aqui elencamos algumas violações outra vez. O que é violar as leis divinas da natureza, primeiramente? É violação da saúde do indivíduo, das funções normais dele, a violação do clima, a devastação das florestas, a poluição dos rios, lagos, mares, cursos d'água, a poluição da atmosfera e a alteração climática como um todo. Essa movimentação anormal que o homem faz, poluindo inclusive a atmosfera através de gás de CO2, de produtos que são com combustão de produtos orgânicos, leva para o indivíduo, ele em si mesmo, alterando a sua forma de vida sadia, a doença, e leva também aos fenômenos naturais, que são os cataclismos naturais, os períodos de seca, de inundação e tudo mais que altera, que é reflexo da própria destruição da vida da natureza. Eles também, nesse percurso, matam animais, destroem espécies animais, porque a natureza é equilibrada. Cada animal tem o seu predador. O número de indivíduos de uma espécie é constante. Se aumenta um pouco, o predador equilibra. Então, há sempre um equilíbrio populacional entre os animais. A ruptura desse equilíbrio gera as pragas, como de gafanhotos, como de mosquito da dengue, enfim. O homem, ele transtorna todo o meio ambiente que vive. E ele realmente contrai, quando transtorna a sua própria natureza, ele, o seu corpo físico, o seu organismo, a sua fisiologia, ele mesmo é o grande prejudicado. Do ponto de vista moral, nós vimos na aula passada que as grandes virtudes que o homem tem que ter e respeitar são a bondade, a benevolência, a indulgência, a paciência, a tolerância,
a justiça, a caridade, o perdão e o amor. Quer dizer, essas são leis divinas. Quando o homem rompe isso, as leis divinas, ele, ao invés de ser bondoso, ele pratica o mal. Em vez de ser benevolente, ele é malevolente. Em vez de ser indulgente, ele é crítico e preconceituoso. Em vez de ser paciente, ele é impaciente. Em vez de ser tolerante, ele é intolerante. Em vez de ser justo, ele é injusto. Em vez de ser caridoso, ele é egoísta e ególatra. Em vez de ser um indivíduo que tem compreensão e piedade, ele é impiedoso. E em vez de produzir o amor, ele gera o ódio e a vingança. Então, são doenças do espírito, ou são doenças psicológicas, podemos dizer também psicológica e espiritual. De posse de toda essa gama de alterações, desses desequilíbrios, o homem, então, em desequilíbrio, já desequilibrou a vida, a natureza, e ele também, ao se desequilibrar, ele como indivíduo, ele altera as leis, altera as relações sociais, altera a economia, altera a educação, a saúde, a segurança, porque ele não consegue conduzir o processo de uma maneira justa, equalitária, equilibrada, harmônica e perfeita. Então, toda a sociedade entra no movimento de dissolução de costumes e de grande desequilíbrio, como nós vemos no Brasil hoje, a insegurança jurídica, que é um reflexo de tudo isso que os homens estão praticando. Porque, como nós vimos, um ministro dá uma sentença, cria uma jurisprudência, no dia seguinte outro ministro cria uma jurisprudência antagônica e gera desequilíbrio. Então, essa harmonia, esse todo que tem que vigir, ele tem na base o respeito às leis divinas e o respeito às leis da mãe natureza e da sua própria saúde. Aí, realmente, vai vir o sofrimento como uma causa e um decurso natural. De toda forma, eu fiz aqui uma pequena relação dos problemas que o homem gera na vida presente e que lhe trazem sofrimentos, porque isso aqui é uma forma eu diria, é mais um processo aqui de algoritmo e de esquemas e de funções. Agora vamos colocar isso em detalhes que possam socorrer. Na vida, condições da vida atual. Onde é que o homem é algoz de si próprio? Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Abre o negócio, não tem um plano de negócio. São orgulhosos, não querem conciliar. Ambicionam muito mais do que possam produzir. Aí vão à falência, vão ao fracasso. Quantas pessoas se arruinam por falta de disciplina e de equilíbrio e de perseverança? Começam e desistem. Pela má conduta, ferem os direitos do próximo. Ou por não terem sabido limitar os seus desejos. Se lançam como impulsivamente a satisfazer desejos sexuais, desejos pessoais, ambição, etc. Então ele vai criando em torno de si o quê? O caldo muito bom, consistente, aonde vai crescer a sua fraqueza e vai crescer o seu fracasso e daí em frente a sua aflição e o seu sofrimento. Quantos casamentos infelizes, porque só vem o dinheiro e os interesses pessoais, às vezes apenas o sexo. Quantas desavenças e discussões seriam evitadas se as pessoas tivessem mais moderação, solicitassem o maior entendimento, fossem mais pacíficas e mansas. Quantas doenças, como eu falei, são resultado da intemperança, quer dizer, ele não controla os seus excessos. Quantos pais são infelizes porque não combateram a má tendência dos seus filhos desde o princípio e agora na velhice vão colher o fruto da sua má educação através de quê? Através da ingratidão dos filhos e da sua falta de consideração para com eles. Bom, essas são alguns itens da próprio homem que ele mesmo causou na vida presente. Agora, no que tange à vida passada, como nós temos aqui a concepção da reencarnação, nós vamos aqui elencar alguns da vida passada, que ele acumulou esses problemas em outras vidas.
perda de entes queridos, sobretudo aquele que sustenta a família. O que é que houve com ele? Acidentes que nenhuma precaução poderia impedir, reveses de fortuna que frustram todas as medidas de prudência, catástrofes naturais, enfermidades de nascença. A criança já nasce com problemas congênitos, uma cardiopatia congênita, um megacolo, enfim, uma alteração que vai marcá-la para a vida ou vai encurtar a sua própria vida. Crianças que têm, além disso, nascem com deficiência, retardo mental, dificuldades psicológicas de toda espécie. E o que nós podemos dizer ainda? Que as crianças que morrem em tenra idade, que da vida só conheceram sofrimentos, nem produziram mal, nem um bem. Aonde está o castigo dela? Por quê? Isso realmente vai se verificar que isso é um reflexo ainda residual, o efeito da vida passada que ela trouxe para a vida presente. Enfim, há uma série de injustiças aparentes, patentes, que nós não conseguimos compreender, a não ser buscando a causa em vidas passadas e os efeitos nessa injustiça que ora observamos. Bem, a partir de tudo isso, nós entendemos que todo esse processo de sofrimento, sendo Deus justo e Deus bom, ele rege com sabedoria. Então a justiça dele é distribuída de uma maneira equânime, perfeita, reta. Então, se o indivíduo cometeu alguma falta na vida passada, ele faleceu, ele passa para essa vida atual e essa falta permanece dentro dele como uma violação à lei divina e nessa vida que ele vai expiar. Então, há causas de vida presente, de sofrimento da vida passada. Da vida presente, o homem é o principal ator, na sua própria vontade e no seu próprio livre-arbítrio dessa vida. E, na vida passada, ele é mais um ser passivo, ele não tem poder de modificar, ele tem que se resignar. De toda forma, o que nós recomendamos, e a doutrina recomenda, para que o indivíduo suporte o sofrimento, seja da vida atual, modificando o seu proceder, mas ainda tendo sofrimentos, seja aqueles incompreensíveis aparentemente da vida passada, ele aplicar 3 virtudes. Ele ser paciente, saber que tudo tem um termo, tudo começa, tudo tem um fim. Aguardar com paciência o momento que aquilo ali se extingue, como um fogo se apaga. Ele tem que ter resignação, entender que o sofrimento não é gratuito, porque Deus não é injusto. Então ele se resigna e aguarda também, com fé e confiança, a extinção desse mal. E, sobretudo, ele tem que ter fé na justiça divina, compreender que isso é um mecanismo justo, embora para ele pareça ser injusto, e aguardar, então, todo esse processo se diluir. Por isso eu aconselho, nos momentos de crise, paciência, resignação e fé na justiça divina. De posse disso, nós fortaleceremos o nosso espírito, fortaleceremos o nosso psiquismo, fortaleceremos por efeito maior, mais alongado, o nosso organismo e não cairemos em doença. Mas se nós maldizemos a nossa vida, falamos que Deus é injusto, maldizemos tudo que está acontecendo, demonstramos revolta e indignação, queixamos de toda forma, somos pessoas assodadas, pessoas amargas, enfim, isso, a vez de nos ajudar, vai criando um somatório negativo que agrava mais os males psicológicos, espirituais e mesmo físicos que nós estamos passando. Portanto, esses aí foram os pontos fundamentais referentes às bem-aventuranças. E os aflitos, que são felizes, são esses que têm oportunidade, como nós dissemos, de expiar esses males, de quitar esses males. Mas os mais felizes são justamente esses, que voltam a aplicar as suas virtudes, desde da virtude da bondade até a virtude da caridade, e ao mesmo tempo também, com a fé muito firme em Deus, aguardam pacientemente e resignados, o termo hoje do século XXI é a resiliência, aguardam com paciência a extinção dessa dor que lhes envolve.
Portanto, era isso que eu queria dizer a vocês. Eu agradeço mais uma vez a atenção. Espero que possam aplicar isso na vida, no seu cotidiano da vida. Espero que isso não seja uma aula de autoajuda, porque aqui não é autoajuda, aqui são lições de vida calcadas nos evangelhos de Jesus e dada uma dinâmica e uma didática dentro daquilo que o Espiritismo propõe. Peço mais uma vez que orem pela minha prima Glorinha e orem pelo meu médico amigo Luiz Guilherme Miranda e que tudo seja um grande sucesso. Que Deus nos abençoe e que a paz do Senhor esteja conosco. Boa noite.